Então, isso aí, começamos a gravação. Então, hoje a aula, a questão ambiental e as mudanças climáticas, ela vai ser ministrada pela professora Rosimari Vieira. Ela possui graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Geografia pela Universidade do Chile, doutorado em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também possui um estágio, um estágio de doutoramento, na Universidade do Chile. E um pós-doutorado no Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Rosimere, ela é professora associada da UF, da Federal Fluminense, e atua como professora também de 2 programas de pós-graduação lá da Universidade Federal Fluminense. Ela é pesquisadora do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro, e a coordenadora do Laboratório de Processos Sedimentares e Ambientais, integrado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera. A professora Rosimere também é bolsista de produtividade do CNPq e atua principalmente aí na área de geomorfologia e geologia glacial, paleoclimatologia, sedimentologia e mudanças climáticas. Então, professora Rosimere, a palavra está com a senhora. A gente tem feito uma dinâmica de 1 hora da fala da professora e depois a gente abre para as perguntas aí, para as dúvidas. Bom, então é isso. Agradeço bastante esse convite. Eu disse, eu sou da Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, e é muito bom estar trabalhando com vocês, compartilhando. Como ele disse, eu também sou do Programa Antártico Brasileiro, já fiz algumas viagens antárticas, eu espero fazer esse ano a minha 17ª. E tenho 2 expedições dentro do manto de gelo da Antártica Ocidental, a 1.000 quilômetros do Polo Sul, mas eu trabalho com a parte de sedimentos, de rochas, principalmente sedimentos. Então, a experiência que eu tenho da Antártica, ela é bem enriquecedora e eu gostaria, aproveitar, nesses momentos de passar para frente todas essas experiências e incentivá-los a seguir na carreira, de avançar e gerar novos pesquisadores, cidadãos, que se preocupem com as mudanças climáticas e se preocupem com a questão ambiental, porque é uma realidade, a gente não tem mais como fugir. Não dá mais para negar, não dá mais para tapar o sol com a peneira, e a ciência está aí para confirmar. Então, eu vou passando, eu falo bastante, gente, eu espero fazer isso tudo em 1 hora, e vou botar aqui alguns slides, eu fiz bastante slides, depois certamente eu vou disponibilizar, para vocês todos, em qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer material extra, eu faço questão de procurar e enviar para vocês, tá? Para mim é uma honra compartilhar todo esse material, todo esse aprendizado que eu estou adquirindo com o tempo. Isso aí é um aprendizado. Eu falo que quando eu vou para a Antártica, eu volto cada vez mais burra a cada viagem. E eu vou colocar aqui, vocês me dizem, por favor, se está aparecendo. Tá. Vamos ver. Tá aparecendo. Estão vendo? Está aparecendo? Sim. Então tá. Bom, os meus alunos, já vou avisando, tá? Como cientista, nós somos portadores de más notícias natos. E os meus alunos, eles brincam e me chamam de cavaleira do apocalipse. Aí eu falo, eu não é. Ele fala, professora, o que a senhora está falando está acontecendo. Eu penso, não, isso aí não é nenhum processo, nenhuma coisa divina, assim, né? Eu não estou tendo nenhuma iluminação, são apenas dados, é estatística, é a física, então, conforme as coisas têm a tendência de acontecer, elas vão acontecendo. E tem muita coisa aqui, até muita coisa em inglês, mas a gente vai traduzir junto aqui, principalmente gráficos, tá? Eu gostaria de começar com esse gráfico como
um alerta que a gente tem que ter de todas as faixas, tá? De todas as graduações, não importa a graduação que faça, não importa a faixa etária que seja, a gente tem que ter um alerta como pessoas. Observe, eu não sei se aparece uma ponteirinha aqui verde, está É, aparecendo? não aparece, prof, eu acho. Não tenho Hum, certeza. eu Mexe, gostaria de ter como é que se diz, algum ponteiro. Que pena. Sempre pois, acontece isso. puxa, Pois é. Eu nunca consigo pegar aqui no Meet. Mas vamos ver, olha só, vamos passar para a esquerda, vamos utilizar esquerda, direita, para cima e para baixo. Bom, observem esse gráfico. Vocês estão vendo ali uma variação de cores e datas, tá? Então, observem, 1900, 1940, 1980, aí está em destaque o ano de 2000, né, 2060, 2100. Esse é um gráfico do IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas. Tá? Então, ele se reúne, uma reunião de cientistas que trabalham com publicações científicas e geram documentos, né, como uma forma até de passar para os governos como dados e para que esses governos também, dos mais variados níveis, façam políticas públicas. Então, esse gráfico do painel foi do último relatório do IPCC, que foi em 2021 ou 22, tá? Foi o sexto relatório do IPCC, e ele fez um alerta. Esse gráfico eu acho muito importante. Mostra o seguinte: essa variação de cores de 1900 até 2100, tá? Vocês estão se localizando no gráfico, mostra o seguinte: as temperaturas, tá, que estão acima da média, no período, comparado com o período de 1850 a 1900, tá? Então, em 1900, mais ou menos, a gente tinha o quê? Temperaturas, se a gente pegar aquela escala, a escala da temperatura global, que está logo embaixo, né? 1850, 1900 e 1900, os níveis. Então, a gente vai ver que o cinza, o azul, eles estão aqui, mostra o quê? 0 grau. Tá? Ou seja, não houve alteração, não houve aumento de temperatura comparada com o período, com a média do período 1850 e 1900. Tudo bem. Bom, então, ninguém nasceu aqui dentre nós em 1900. Tá? Os meus avós nasceram no final do século XIX, então eles não pegaram elevações de temperatura. Pois bem, 1940. Por exemplo, meu pai nasceu em 1927, minha mãe nasceu em 1935. Então, aqui nessa escala, eles já também não pegaram muita coisa quando eles nasceram. Tá? Se a gente pegar os anos 20, os anos 30, tá também o quê? A faixa de 0 grau, não houve alteração. Só que, por exemplo, eu já nasci nos anos 60. Tá? Então, nos anos 60, se eu procurar aqui na escala, a temperatura média global estava em torno de quê? De meio grau, mais ou menos, na faixa de meio grau acima da temperatura dessa média estabelecida aqui. Tá? Bom, creio que grande parte aqui nasceu, vocês podem até falar, a gente interagir bastante. Creio que muitos nasceram aqui a partir de quando? Dos anos 90, dos anos 2000, certo? E alguns aqui poderiam nascer nesse intervalo, 1980 e 2000. Bom, então, observem que dos anos 80 até os anos, né, 2000, a gente já vê uma elevação da temperatura média global. E quando a gente vê embaixo, né, tem pessoas ali na escala. O que ele está mostrando ali? Pessoas nascidas, por exemplo, nos anos 50, lá na última linha, lá embaixo. Pessoas nascidas nos anos 50, elas pegaram temperaturas, né, não mais que meio grau de elevação da temperatura global.
tá? As pessoas que nasceram em 1980, elas já começaram a pegar, né, a elevação da temperatura global acima de 1.000 graus, tá bom? E pegando aqui, quem nasceu em 2000 e 2020, então coloquem-se nesse cenário, nessa escala de tempo, tá? Então, as pessoas que, por exemplo, já nasceram nesse período de 2020, eu tenho sobrinhas netas que nasceram em 2017, né? E já estão nessa margem aí. Elas já nasceram, as minhas sobrinhas netas, já nasceram em condições de temperatura mais elevadas, de temperatura global mais elevada. Vocês estão entendendo a dinâmica aqui, a explicação? Se não estiverem entendendo, por favor, me falem que eu volto na hora. E aí, quem nasceu agora, em 2020, tá? Observem, nasceu agora, tem um neném, é um neném, só que essa pessoa vai virar um jovem, que vai virar um adulto, e que vai virar uma pessoa idosa. Então, observe a diferença de gerações, tá? A pessoa que nasceu nos anos 2000, e principalmente agora no 2020, ela vai passar a sua infância, a sua juventude, a sua idade adulta e a sua velhice em condições muito mais aquecidas, com temperaturas mais elevadas. Eu, por exemplo, na minha velhice, eu sou nascida aqui antes dos anos 80, tá? Então, quando chegar mais ou menos 2060, já vou estar, de repente, até no modo chorume, né? 2066 eu teria 100 anos. Eu sou de 1966. Mas até lá, a minha velhice vai ser num período mais aquecido, mais quente. Eu tenho que me preocupar com a minha velhice, certo? Então, eu não sei se vocês estão compreendendo que é uma questão de geração. As gerações que estão nascendo, que estão criando agora, né, a partir de agora, elas virão com condições de temperaturas muito mais elevadas. Diferente da minha geração, quando eu nasci, eu vou pegar isso, mas já no final, tá? Muitos de vocês vão pegar já na fase da adulta em direção, né, de 40, 50 anos, vão pegar isso, né, e com filhos e com netos, e muitos deles, e também vocês vão passar por uma velhice, né, uma condição mais idosa, também dentro de um mundo mais aquecido. Então, isso é importante a gente ter sempre em mente, tá? Porque para, principalmente, cuidar dessas gerações que estão vindo, prepará-las muito, essa é a ideia nossa, tá? Nós, não só essas gerações, como também as nossas gerações, a minha geração, porque eu vou ficar mais idosa. E eu vou ficando idosa numa condição mais aquecida. Por exemplo, agora na cidade do Rio de Janeiro, eu não moro na cidade do Rio de Janeiro, mas a cidade do Rio de Janeiro estabeleceu um protocolo de comportamentos, né, de atitudes para as ondas de calor. Quando a temperatura estiver acima de 42 graus por 2 dias consecutivos, 3 dias consecutivos, 4 dias, 5 dias. Então, já foi estabelecido um protocolo até de comportamento, não ficar quantidade de horas na rua, né? Quem está trabalhando na rua vai ter que sair. Então, isso está vindo ao encontro desse gráfico. Quer dizer, a situação ela é real. Se isso vai durar, se isso vai avançar ou se isso é uma fase, de qualquer forma, nós estamos passando por ela. Então, nós temos que ter uma consciência disso e criarmos mecanismos para passar por ela e ter a resiliência, ou seja, e ter condições de passar por outras fases difíceis. Tá? Então, essa é uma realidade. Eu acho esse gráfico muito importante. Tá? Desculpa estar começando com esse impacto, mas a gente tem que ter aquele choque mesmo de realidade. Bom, então, aqui do IPCC ele fala que é indiscutível, né, que as causas hoje das mudanças climáticas elas estão associadas
as ações humanas. Tá? Então, como eu trabalho com Antártica, eu trabalho com paleoclimatologia, eu fico em navio, eu faço furos, né, no fundo marinho, eu faço furos no fundo de lagos, eu faço trincheiras em terra, então vou coletando sedimentos e esses sedimentos contam histórias. Tá? São registros paleoclimáticos. Então, dentro desses registros, a gente vê que, em condições passadas, elas são diferentes. Ocorreram situações de aquecimento, ocorreram situações, né, diversas, mas o que está sendo visto, não só com os sedimentos, também com gelo, né, com todos os dados que a gente procura pegar do passado, eles mostram que a coisa está muito mais intensa, severa, e em tão pouco tempo dentro dessa nossa escala. Tá? Bom, então aqui a gente tem o termo aquecimento global e mudança climática. Às vezes são usados assim como sinônimos, a mesma coisa, mas são coisas um pouco diferentes. Tá? No caso, o aquecimento global ele é utilizado aqui quando fala-se de um aquecimento do planeta em larga escala. Só que não quer dizer que isso acontece muito, as pessoas falam, mas está fazendo frio, né? A gente não está passando por um processo de aquecimento? Sim, tá? Mas ocorrem eventos de resfriamento dentro do processo de aquecimento. Isso é normal, isso é natural, até mesmo em condições de não interferência do homem. Tá? Então, a temperatura global, ou seja, a mudança, o aquecimento global, ele é uma característica, um aspecto dentro da mudança climática. A mudança climática né, existem outros elementos. Então, a temperatura global, ela é muito bem documentada desde o final do século XIX, início do século XX para cá, e principalmente a partir dos anos 70, porque a gente tem o uso de satélites com sensores cada vez mais potentes, tá? Então a gente tem esses dados. E, no caso, os dados anteriores, né, ao século final, à metade do século XIX, aí nós utilizamos os dados para os estudos da paleoclimatologia. Então, a gente vai na Antártica, faz furo lá no gelo da Antártica, faz furo no fundo marinho, né? Pega sedimento, faz furo em fundo de lago, analisa árvores. E há vários métodos que a gente obtém, consegue ver, através dos quais nós obtemos dados de como era o clima no passado. Tá? Para poder fazer uma comparação, se bem que hoje a coisa está tão complicada que acho que a comparação está ficando até meio difícil. E aí a temperatura global, desde 1880, está cerca de 1 grau relativo à média. Só que, olha, esse dado já está defasado. Né? Já está defasado. Nós já aumentamos de 1 grau. E mudança climática, ela está dentro de um contexto maior, tá? E aí a gente pega assim em escala também planetária. Então, há outros processos também. Então, a gente tem elevação da temperatura global, temos o aquecimento, a elevação da temperatura dos oceanos, a diminuição das geleiras e dos mantos de gelo, no caso da Groenlândia e da Antártica, a diminuição da cobertura de neve, elevação do nível do mar, né? O derretimento do Ártico, do gelo marinho do Ártico, aumento de eventos extremos, processos de acidificação dos oceanos. Então, todos esses processos eles fazem parte de um maior contexto dentro das mudanças climáticas. Só que aí tem uma outra coisa, acho que eu não coloquei aqui, não sei se vocês conseguem perceber, hoje fala-se bastante em crise climática e emergência climática. Tá? Então, eu perguntaria para vocês, não sei se vocês quiserem compartilhar ou interagir, vocês fiquem à vontade. Eu perguntaria aqui para vocês, como seria, quando eu falo mudança climática e emergência climática, na cabeça de vocês,
há alguma diferença assim, de percepção, de interpretação? Alguém quer se pronunciar? Alguém quer falar? Emergência, licença, professora, boa noite. Oi, Emergência, geralmente eu vejo ela no sentido de ação, né? De tentar agir, né? Como a senhora disse, a resiliência ou alguma atitude, alguma forma que tem que ser feita. Eu acho que exige uma ação. A mudança, eu acho que é mais a gente notar os indícios que já temos, talvez, não sei. perfeito. A mudança ela apresenta esse caráter assim de um processo que está em andamento, não é? Ah, está ocorrendo a mudança climática, mas isso sempre ocorreu ao longo da história do planeta. Claro, sempre teve a história do planeta, a mudança climática na história do planeta. Né? Variabilidade, passamos por vários processos de alterações do clima. Mas, no caso atual, nós estamos vivendo, né, também se utiliza esse termo de crise climática, é como se o processo ele fosse agora em tempo real. Então, chama mais a atenção para esse caráter de emergência mesmo, né? de posturas, de atitudes que devem ser tomadas em função disso. No caso da mudança, é aquela coisa mais tranquila, está em mudança, mas sempre mudou, o que eu vou fazer? Né? E aí, no caso de mudança de crise climática, dá essa ideia, essa noção de tempo real da coisa acontecendo. Esse foi um termo até proposto pela mídia internacional, principalmente pelo um jornal inglês chamado The Guardian, e ele foi sendo adotado também pela comunidade científica. Então, hoje é amplamente adotado, crise climática, emergência climática. Tá? Bom, e aí a pergunta a gente faz, por que a temperatura está aumentando nos últimos 150 anos? Isso é responsabilidade das ações humanas ou, né, versus processos naturais de aquecimento? Então, existem os processos naturais, gente. Os processos naturais ocorrem o tempo todo, desde que o planeta é planeta. Tá? Agora, o homem, ele está sendo provado que ele está interferindo. Na ação dele, ele está interferindo nos processos naturais. E isso está gerando uma grande dúvida, uma grande interrogação, porque nós, na ciência, não conhecemos a fundo a dinâmica dos processos naturais. Nós não conhecemos todas as variáveis, nós não conhecemos. Os sistemas naturais são muito complexos. Nós não conhecemos, não os conhecemos ao todo, ao fundo, em todas as suas variáveis. Tá? Os sistemas naturais eles se complementam, eles interagem entre si em escalas, tá, de tempo diferentes das nossas. Nosso problema com relação aos processos, problemas ambientais, é que nós trabalhamos em escalas temporais muito diferentes. Eu sempre faço a referência a um aluno meu da graduação, que hoje já é doutor, já está fazendo pós-doc, a gente já é parceiro. E quando ele era meu aluno na graduação, ele falava assim: professor, o problema é que os processos naturais, os sistemas naturais atuam em escalas de centenas de milhares e milhões de anos. E o homem, ele atua numa escala de mandato, ou seja, de 4 anos. Tá? Atua em uma escala humana, que é muito menor, e ainda por cima atua numa escala de mandato, que é uma escala de político. E aí entramos em crise. Tá? Então, é uma outra coisa que eu bato com os alunos, eu insisto, temos que ter uma consciência muito grande no tempo, no sentido de escala de tempo. Eu brinco com os alunos, olha, nunca falem nunca. Né? Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu no meu período de tempo, nunca aconteceu no período de vida da minha mãe ou da minha avó, mas em algum momento aconteceu. Tá? Então, a gente tem que sempre ampliar, perceber que os processos naturais, os sistemas naturais, eles agem em uma escala de tempo muito diferente da nossa. E essa não percepção nossa com relação a esses processos, a essa escala,
também é um dos motivos desses impactos tão violentos, né? Que a gente não está sabendo, nós estamos brincando com coisa que nós não conhecemos. E uma das coisas que nós não conhecemos é a escala temporal. Tá? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, olha só, estou falando aqui que o clima varia. Gente, por favor, controla a minha hora, porque eu falo pelos cotovelos. Tá? E, por favor, se quiserem falar, fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Então, o clima ele varia naturalmente em todas as escalas de tempo e de espaço. Tá? Então, nós temos, por exemplo, o último máximo glacial. 20 mil anos atrás, tá? Isso dentro da escala geológica de tempo é um fiasco, uma faísca, desculpa. 20 mil anos atrás, quando o gelo estava no seu máximo, em termos de espessura e de área. A gente tinha sobre Nova York um gelo com espessura de 1 quilômetro, tá? Em cima da cidade, na Nova York, esqueci até o nome daquele parque lá, que é famoso. E as temperaturas no último máximo glacial, tá, eram 5 ou 6 graus mais baixas do que hoje. Tá? Então, vamos sempre trabalhar com essa questão do tempo. Então, observa. Aí, 20 mil anos, tá? 20 mil anos atrás. E aí entramos, assim, numa escala geológica, a gente fala que 20 mil anos atrás nós estávamos no Pleistoceno. E quando chegou isso, Central Park, obrigada, Maria Helena, Central Park, ou seja, 20 mil anos atrás, a gente tinha um manto de gelo ali de 1 quilômetro em cima do Central Park. Tá? E ele, no caso aí, a gente tem o Pleistoceno, tá? Que esse último máximo glacial está nesse período, e quando chega por volta de 11.800 anos, né? 12.000, 11.800, começa um outro período chamado Holoceno, que é o quê? É o período dentro do qual a humanidade ela evoluiu. Tá? O homem já existia muito antes aí do Pleistoceno. Né? Holoceno e Pleistoceno eles fazem parte de um período chamado Quaternário. Tá? E aí o Holoceno e o Pleistoceno são chamadas épocas. Tá? E aí o que a gente tem? A temperatura. Olha, se nós temos hoje a temperatura que temos, né? Então, a temperatura no último máximo glacial ela tinha de 5 a 6 graus a menos do que hoje, então ela levou mais de 10 mil anos para atingir as temperaturas do Holoceno. Tá? E aí, para a gente ver essa questão de escala, né? E em poucas décadas, a gente já ultrapassou, né, um aquecimento de 0,2 graus por década. Então, observem, dentro das condições naturais do planeta, né, quanto tempo levou, quanto tempo o planeta, por suas próprias condições, pela sua própria dinâmica, ele demorou para elevar a temperatura por processos naturais, numa escala de milhares de anos. E nós, em escalas de centenas de anos, de dezenas de anos, nós estamos aumentando essa temperatura, tá, de uma forma muito forte, agressiva, intensa, diferente do que foi no passado. Tá? Então, estão entendendo esse problema de escala? Né? Isso é importante. Então, a gente observa aqui, olha, 6 graus a menos, olha só, em 6 mil anos, como que a gente demorou, certo? E aqui nós temos, olha aqui, a diferença, 1,2 em 100 anos, tá? Numa escala de centenas de anos e aqui numa escala de milhares de anos, mais até, né? Então, isso é para dar essa noção dos processos, né, dessa quebra, né, da escala temporal.
Aqui são processos naturais, tá? Aqui, ó, início da deglaciação, aqui o início dos períodos interglaciais, e é só, e vai. Então, quando chega aqui nessa escala, aqui embaixo, são anos, né? Então, em milhares de anos. Então, vai de 0, né? E até 22 mil anos. Quando a gente chega ali, 22, 20 mil anos, é o último máximo glacial. E aí, a partir disso, 18 mil, começa o gelo a derreter, a temperatura começa a elevar, e aos poucos, né, em 6 mil anos, nós chegamos com temperaturas boas, né, dentro do Holoceno, que a gente chama até de óptimo climático do Holoceno. Aí você tem a expansão das comunidades, da agricultura, do sedentarismo, né, até mesmo depois da evolução dos povos, das cidades, e foi ao longo da história humana. E nesses últimos anos nós temos assim uma elevação numa escala muito grande, muito rápida, tá? Aqui, como eu trabalho com paleoclimatologia, eu vou fazer uma coisa muito rápida aqui. Nós temos uma comparação aqui em escalas, né? A primeira lá em cima, né? O primeiro gráfico superior mostra o quê? Que nós estamos ainda dentro de uma grande era glacial. Essa era glacial, ela começou, né, mais ou menos uns 50 milhões de anos atrás. Aí envolve processos geológicos, várias coisas. E, conforme o tempo foi passando, nós temos ali no gráfico superior, a numeração está em quê? Está em milhões de anos. Então, temos 60 milhões de anos, 50 milhões de anos, 40 milhões de anos, e assim vai. Então, nós temos aqui uma parte azul. Observem que nós temos uma coloração vermelha na curva, em que as temperaturas elas estavam muito elevadas. 50 milhões de anos atrás, nós tínhamos a temperatura do planeta 12 graus acima do que é hoje. Nossa, imagina, era um planeta estufa, era um forno. Não havia homem nesse período, tá? E os dinossauros tinham entrado em extinção. Eles entraram em extinção em torno de 60 milhões de anos, mais ou menos, quando teve o choque com asteroides no planeta. Se eu não estou falando, se eu não estou falando uma coisa errada, mas foi acho que em torno de 60 milhões de anos. E o que aconteceu? De 50 milhões de anos para cá, tá, o planeta começou a se resfriar. Entrou numa era glacial. E aí a gente vê ali, ó, Antarctic Ice Sheet. Começou a se formar o manto do gelo da Antártica em torno de entre 30 e 35 milhões de anos. Tá? E os mantos de gelo do hemisfério norte começaram a se formar também, o que eles são mais jovens, em torno de 10 milhões de anos. Aí uma outra coisa importante, Antártica, por exemplo, né, calcula-se que seja até mais antigo o manto de gelo, mas vamos colocar 35 milhões de anos. Tá? 35 milhões de gelo começou a se formar. Então, aquele gelo que a gente vê lá na Antártica, ele é muito antigo, certo? O gelo que se formou, que a gente vê na Groenlândia, ele é muito antigo. Ele tem pelo menos aí uns 5 ou 6 milhões de anos, por aí. Tá? Aí eu pergunto a vocês, derreteu parte do gelo da Antártica, derreteu parte do gelo da Groenlândia. Quanto tempo vai demorar para esse gelo voltar para a Groenlândia e para a Antártica? Aí eu pergunto a vocês, alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Aí eu falo com os alunos, olha, derreteu. Não é que não vá esse gelo, né, voltar para a Antártica ou para a Groenlândia, mas ele vai demorar. Vai nevar, vai continuar o processo, mas formar geleiras, mantos de gelo, vai demorar. Tá? Vocês sabem qual é a espessura máxima do gelo da Antártica? 4,8 mais ou menos quilômetros de espessura. Tá? São em torno de 3 quilômetros mais ou menos de média de espessura de gelo, de água congelada.
Tá bom? Bom, então, estamos sempre trabalhando com a escala temporal, isso que eu acho importante. E aí, o que acontece? A temperatura global começa a cair, tá? E nós temos uma era glacial. Nós estamos ainda dentro de uma era glacial, tá bom? E nesse período, após o derretimento, eu me pergunto se há alguma previsão das próximas pandemias. Olha, não quero nem entrar nessa seara, porque senão a gente fica bastante preocupado, porque eles já descobriram alguns vírus, né, nos gelos da Antártica, da Groenlândia. Então, são condições. Não, e olha, e para apimentar essa conversa, lá na Antártica, por exemplo, não é gelo puro que tem da superfície até lá embaixo. A gente tem lago, tá? Da água no estado líquido, debaixo do gelo. Tem lagos enormes lá. E dentro, no fundo desses lagos, tem sedimentos. A gente tem um sistema de drenagem debaixo do manto de gelo da Antártica que se comunica. Temos lagos, fluxos de água que se conectam com o oceano. Por isso que eu estou falando, a gente não conhece toda a dinâmica do planeta. Isso são descobertas de pouco tempo para cá. Né? Então, quer dizer, a gente chama, né, dentro dos ramos da pesquisa na Antártica e nas regiões polares, um dos ramos é a bioprospecção e a procura e o estudo de seres extremófilos, ou seja, seres micro-organismos que sobrevivem, que conseguem viver em ambientes de condições ambientais, né, extremas. Então, tem organismos, tem organismos. Eu não posso dizer que não tem organismo num lago, que a gente chama de lago subglacial da Antártica. E são muitos lagos. Nossa. E a Antártica aqui já dá para mais de 20 horas de conversa. Então, mostrando aqui, ao longo do gráfico do meio, tá? A temperatura caindo. Mas essa aqui parece, né, parece até um exame aqui de eletrocardiograma, mostrando essas variações de temperatura. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. E aqui o chamado Pleistoceno é o que a gente pega, né, o Pleistoceno e depois entra o Holoceno. Então, o Pleistoceno mais o Holoceno dá em torno de 2,6, 2,68 milhões de anos, que a gente chama de quaternário. Tá? Então, nesse período pleistoceno que a gente tem assim, as glaciações, elas se manifestaram assim, bem visíveis mesmo, grandes mantos de gelo. E depois começou o recuo delas. Tá? E assim vai. Então, quer dizer, o clima do planeta, ele sempre teve essas oscilações, sempre variou, mas dentro de uma escala maior. E no passado, antes disso, se a gente colocar 700, 800 milhões de anos atrás, meu Deus, eram temperaturas muito mais elevadas, mas ocorriam numa escala temporal muito lenta, muito lenta. Então, vocês estão entendendo? As coisas aconteceram, a elevação da temperatura, né, aumento de concentração de gases de efeito estufa também ocorreu no passado, só que em processos, né, dentro dos sistemas naturais, mais lentos do que hoje. E aqui a gente vê, ao longo do tempo, esse gráfico também, uma concordância, ou seja, elevação de temperatura associado com elevação da concentração de CO2 e também de metano. E aí, elevação da temperatura, aumento, né, elevação dos gases de CO2, e a gente vê elevação do nível dos oceanos. E assim vai. Tá? Então, existe essa concordância com os dados. Esse gráfico aqui eu adoro. Eu adoro, porque mostra, olha, a temperatura do planeta, isso que eu estava falando, ao longo de 500, observe, embaixo tem poxa, pena que eu não aparece a setinha para vocês. Poxa vida, não teria alguma?
alguma forma de eu mostrar alguma coisa, linhas e forma, retângulo, seta, peraí. Será que eu não consigo? Não, aqui é para desenhar. Puxa, que pena. Caneta, adesivo, temporária, caixa de texto, nota autoadesiva, linhas e formas. Não, é para não tem, não aparece aqui a borrachinha não, a canetinha, mas tudo bem. Bom, então, esse gráfico, vocês estão entendendo até agora, gente? Podem se manifestar. Estou indo rápido, tá tranquilo? Esse sinalzinho significa beleza? Ótimo. Então, olha só. Certo, prof. Oi, Wagner? Tudo certo, prof. Pelo menos para mim, né? Tá sendo um show. Que bom. Então, observe bem. Então, a temperatura, eu adoro esse gráfico. A gente pega aqui de 542 milhões de anos até o presente, tá? Aqueles números lá embaixo. Aí pega aquelas eras geológicas, né? Aí lá em cima tem até uns números não, umas letras. Aí tá CM, Cambriano, O, Ordoviciano, S, Siluriano, D, Devoniano, C, Carbonífero, P, Permiano, Triássico, J, Jurássico, o K, Cretáceo, aí o PAL, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno, Holoceno, tá? Então, a gente vê isso aqui como as eras geológicas. E interessante, o pessoal fala, mas essas escalas geológicas são muito difíceis, mas é só a gente lembrar uma coisa. Por exemplo, todos esses aqui a gente chama de um grande éon, chamado Fanerozoico, que tem o quê? A Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Aí eu pergunto a vocês, o que é comum nesses 4 termos que eu falei? Fanerozoico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. O que é comum? Dentro dessas palavras, o que é o comum delas? Oico. Perfeito. E sabe o que é o oico? Tá? Paleozoico. Vida. Perfeito, formas de vida. Então, aí nós temos o Paleozoico, o Cenozoico, não, o Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Então, o Paleozoico, formas de vida antiga, o Mesozoico, formas de vidas intermediárias, e o Cenozoico, formas de vida mais recentes, que estão dentro de um grande éon, que é o Fanerozoico. O que é o Fanerozoico? Formas de vida visível. Tá? Ou seja, é quando, a partir de 542 milhões, mais ou menos, que a gente tem os registros fósseis. Não é que não tenha antes disso, a ciência está procurando, mas aqueles visíveis mesmo. Tá? Então, a gente considera a vida, né, os fósseis, a evolução, dentro desse período. Então, quando a gente fala de extinções, então, o planeta ele passou por 5 extinções, e essas extinções ocorreram dentro do quê? Dentro desse Fanerozoico. Tá? Dentro dessa forma visível de vida. E olha só, olha esse gráfico, eu adoro esse gráfico. Geralmente a gente corre de gráfico, né? A gente lê um texto, pula o gráfico, pula mapa, e eu adoro esmiuçar o gráfico, os gráficos eles dão tudo ali, eles mostram todo o texto. E a gente vê, olha só, observem que a coluna, né, a parte da vertical desse gráfico está ali, ó, ΔT, que é a variação de temperatura em graus Celsius. Aí nós temos -2, 0, 2, 4, 6, né? Então, observem que no canto esquerdo do gráfico, então, ainda nós podemos pegar o quê? Dentro do Paleozoico e Mesozoico, que a gente poderia dizer, nós temos, observem bem, mas variações muito grandes de temperatura. De -2, nós temos para 8, mas observem bem como que demorava
Tá? Nós temos ali embaixo a quantidade em milhões. A gente vê essas temperaturas variando numa escala de milhões de anos. Então, foi um período da Terra em que ela ainda estava em grande atividade tectônica, movimentação de placas tectônicas, não havia Rio de Janeiro, né? Eram outros continentes, era outra forma de continente, não havia Oceano Atlântico, né? E era uma outra configuração. Não havia, no caso aqui, já havia o dinossauro. O dinossauro está naquele período ali, ó, Triássico, Jurássico, ele foi embora no Cretáceo, no K. Tá? Mas ele viveu, acho que o quê? Uns 200, pelo menos uns 200 milhões de anos na Terra, sem ver um floquinho de neve. Os dinossauros não sabiam o que era neve, não sabiam, não conheciam o frio. O planeta era muito quente, tá? Era muito quente. E nem humano. Então, nesse período aqui, não tem. Tá? Então, a partir da extinção dos dinossauros, também sendo também. E aí, tudo recente, né? Então, o que a gente pega aqui? Então, a partir da extinção dos dinossauros, sim. Peraí, Holoceno. Acho que sim. Peraí, depois eu até confirmo. Tá? Não sei se é recente. Alguém pode confirmar, então. Aí, no caso, depois da extinção dos dinossauros, é que entraram, né, eles deram oportunidade para a vida de outras espécies, mamíferos. E aí que nós entramos, nós pegamos a carona com eles. Tá? E observem que a temperatura do planeta começa a baixar. Tá? Aí vocês vão ver uma linha vermelha ali, que eu coloquei aquela linha vermelha. Essa linha vermelha é o quaternário, em torno de 2,6, 2,7 milhões de anos. Então, ali está o eletrocardiograma, variação de temperatura. Então, observem que a temperatura está abaixo de zero. O planeta é frio. O planeta é frio. E, ó, o homem, os primeiros fósseis de homem, né, a Lúcia, acho que em torno de 7 milhões de anos. Então, na escala ali, ó, a gente vê. Observa que o homem, então, ele é um fruto da glaciação. O nosso organismo não foi preparado para elevadas temperaturas. Tá? A vida humana está dentro do período glacial. Apesar de nós não gostar, muitos de vocês, né, eu adoro frio, eu não suporto calor, mas muitos de vocês não gostarem do calor, o nosso organismo não. Ah, tá, denota era geológica, tá bom. Então, apesar de. Eu sempre, olha, eu vou e volto, né, com denominações. Às vezes eu confundo uma com outra, aí eu tenho que estar sempre consultando. E até agradeço, porque eu sempre esbarro com o seno. E aí, voltando, quer dizer, a civilização humana ela está, né, acho que até fisiologicamente, né, formatada, né, dentro de condições mais frias, certo? Seno novo, eu estava com seno recente na minha cabeça, tá? Eu estava com recente, então não estou tão tararaca da ideia, estava com esse termo recente na cabeça. E aí, valeu mesmo, obrigada, gente, gostei da participação, vamos interagir. E aí, quando a gente chega, né, entre 250 e está 10 mil anos, mais ou menos, o que está acontecendo? A gente começa a ver uma elevação da temperatura, e vai, até hoje que a gente está acima do 0 graus. Então, isso é para a gente observar que como as temperaturas elas variam e como elas, né, demoram para acontecer. Às vezes elas pegam esses períodos assim de muita demora e fazem mais rápido, tá? E vamos embora porque... Peraí, desculpa, fiz errado. Tá. Bom, aqui já numa escala mais curta, ó, de 1850 para 2025. Olha a confusão.
Tá? As temperaturas das médias globais elas estão aumentando, principalmente aqui a partir de 1975, por aí. Então, aumentou a média da temperatura global, aumentou a temperatura, né, dos valores, né, máximos anuais, dos valores da temperatura terrestre, né, até mesmo valores de temperaturas anuais frias, ou seja, extremos climáticos. Então, valores, né, mais aquecidos, menos aquecidos, temperaturas mais frias, temperaturas mais elevadas. Então, a gente tem extremos climáticos aí. Bom, semana passada foi o quê? Extremos climáticos, né? Extremos climáticos não, temperaturas bastante baixas no sul do Brasil. Tá? Ah, mas isso sempre acontece, sim, isso sempre acontece, né, no caso aqui da nossa região, mas esses contrastes, a tendência deles eles ficarem muito mais intensos. Aqui mostrando, ó, um fato, isso é fato, né? A elevação da temperatura da temperatura diária da superfície marinha, né, e a da superfície do ar. Então, nós temos aqui todas essas linhazinhas cinzas são anos, tá? São anos desde... Peraí. São anos desde os anos 40, se eu não estou enganada, tá? E o que está em destaque é o quê? Foi a cor laranja, tá? Que significa foi o quê? Foi acho que o ano de 2023. Então, o ano de 2023, ele foi muito aquecido. Ele foi um dos maiores, mais aquecidos que houve. Só que 2024 ainda não terminou, e ele está mais aquecido que 2023. Mas aí, volto àquela sina do cientista, né? Nós somos sempre portadores de más notícias. Então, 2024, a tendência é que ele seja menos aquecido do que o próximo, do que 2025, que, por sua vez, vai ser menos aquecido do que 2026 e assim por diante. Tá? Então, desculpa, nós somos portadores de má notícia, tanto na superfície diária, na superfície da temperatura do mar, como do ar. E eu já vou colocando para vocês uma coisa, que é importante a gente entender os processos para também entender o tipo de resposta que a gente vai encontrar pela frente, que a gente já está encontrando pela frente. Bom, o planeta é o quê? 75% de água, né? E aí, o que nós temos? Oceano. São 4 quilômetros, mais ou menos, de média de profundidade aí com massa líquida. E essa massa líquida tem mais o quê? No hemisfério sul e uma extensão continental de terra, né, em terras emersas muito maior no hemisfério norte. Bom, uma coisa importante, a água, pensem sempre nisso, conforme a gente for caminhando aqui com os slides, a água demora mais a se aquecer do que a terra. Tá? A inércia, a gente chama de inércia termal, ela tem uma grande inércia termal. Então, ela vai acumulando calor aos poucos. Só que também ela vai liberando esse calor aos poucos. Certo? Então, o oceano, ele só está absorvendo essa energia aos poucos. Ele está acumulando. E aí, olhando esse gráfico, né, vendo as temperaturas dos oceanos elevadas, não significa que essa resposta pode ser de uma elevada temperatura do ano passado. Pode ser um aquecimento já acumulado de décadas lá atrás. Então, de repente, a resposta do oceano, né, a temperatura elevada desse ano, que está sendo registrada, não é de agora, não foi de 2023, foi lá de trás. Então, o que está sendo aquecido aqui agora, tá? E essa energia que o oceano está absorvendo agora, vai disparar lá na frente.
E aí a gente volta ao primeiro gráfico das gerações da nossa velhice. Nós vamos pegar um planeta mais quente. Vocês estão entendendo? Então não é alarmismo, é ciência, é física. Não tem que fugir disso. As temperaturas elevadas do oceano que nós estamos registrando não são do ano passado, não são de 2 anos, elas são de mais tempo. Por quê? O oceano demora a se aquecer. Isso aí é uma característica física da água. Tá? É o calor específico, ela tem uma inércia termal, ela demora mais tempo para elevar em 1 grau. Agora, imagina uma outra coisa: 90% do calor, da energia que está aí no ar, da temperatura, ela é absorvida pelos oceanos. Água. Então, para o oceano evaporar, ele precisa de muita energia. Imagina a quantidade de energia que ele está absorvendo. Aí imagina a quantidade de calor que ele está absorvendo e que ele já está começando a liberar. Tá? Então, isso aí vai dobrar lá para frente. A gente tem que ter muito cuidado. Tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui que a gente tem, ó, o sistema terrestre, atmosfera, superfície, criosfera, o gelo, o oceano, tudo em estado de maior energia. Opa, Wagner. Isso, só para avisar que daí tem mais 5 minutos, tá? Mas Só? a senhora pode ir falando, na verdade. Se a senhora. A gente pode estender. Mais 15, então. Tá bom. Não, se o pessoal tiver. Então, olha só, eu vou até pular isso aqui, ó, falando que ó, toda essa energia está indo para o oceano. Então, os oceanos, eles estão sendo os termômetros dessa mudança dos planetas. Tá? Então, a gente está observando, está enfrentando aqui ondas de calor, tá? Calor marinho extremo. Então, dos últimos anos para cá, mais da metade da área oceânica ela está com calor extremo. Aí a gente começa a ver os furacões, né? Começa a temperatura. Então, olha só, peraí. Ih, caramba, eu vou pular aqui várias coisas. Então, o que a gente tem que ter? Mas, professora, a senhora pode continuar, não precisa pular, não, que a gente. Tá bom. Mas o que a gente pode, então, pegar aqui? Olha só. Nessas situações, são 3 coisas que a gente tem que prestar atenção: processos de retroalimentação, um processo chamado limite planetário, tá? E um outro processo chamado tipping point, todos associados a isso. Processo de retroalimentação a gente chama de feedbacks. É o quê? É esse enlace entre as mais diversas variáveis que formam os sistemas terrestres. Então, um gatilho que é produzido, por exemplo, uma temperatura que se eleva, ela vai gerando uma consequência. Então, esses gatilhos, eles podem ser amplificados ou não. Então, quando a gente, por exemplo, joga mais gases de efeito estufa na atmosfera, vai aumentando a temperatura. Tá? E nisso que aumenta mais a temperatura, vai aumentando a evaporação. O vapor d'água também é um gás de efeito estufa, tá? E aí vai aumentando a temperatura. Então, esse é um processo que a gente chama de retroalimentação positiva, mas não é positivo no sentido, é legal, é bacana, é positivo para a gente, não. Esse termo positivo, uma retroalimentação positiva, significa que os processos estão sendo amplificados. Tá? Por exemplo, se a temperatura do gelo do Ártico, do gelo do Oceano Ártico começa a aumentar, aí diminui o gelo começa a derreter. Nisso que ele diminui, né, tem mais áreas oceânicas expostas que vão absorvendo mais calor, aí levando em consideração o calor o tempo de aquecimento do oceano, que vai liberando. E aí você vai engatilhando, vai aumentando o processo, vai amplificando, até o momento em que você perdeu o gelo do Ártico. Tá? Então, esse tem os problemas. E aí, associado com o quê? Tá? Em função desses processos de retroalimentação, existem... Espera aí, deixa eu até pular aqui um pouquinho. Ó, só mostrando aqui, ó,
a quantidade de energia que a gente tem no planeta, mostrada aqui desses gráficos, né, os totais antropogênicos. Aqui está mostrando que a energia que a gente tem de aquecimento, tá, multiplicada, né, pela área do planeta, equivalem a milhões de bombas de Hiroshima, que é uma energia acumulada atualmente. Tá? É muita energia. É muita energia. Tá? E aí, o que está acontecendo? A gente fala que está tendo um desbalanço, ou seja, é muita energia que está dentro do planeta e que não está saindo. E aí está aumentando a temperatura. Então, o que está produzindo isso? Isso já é comprovado. Esses gases de efeito estufa, eles estão contribuindo bastante por essa grande energia, por essa grande quantidade de energia que está sendo acumulada aqui no planeta, na superfície, pegando o oceano e a superfície. Imagina aquelas lâmpadazinhas de Natal, tá? Aquelas lâmpadas devem ter o quê? Um watt? Não sei. Aquelas lâmpadazinhas chinesas que a gente compra para enfeitar. Imagina uma lâmpadazinha dessa, por exemplo, de 1 watt, 24 horas por dia, 1 metro quadrado, em cada metro quadrado do planeta. Ah, poxa, mas uma lâmpadazinha de 1 watt. Então, mas amplifica, coloque isso aí numa escala de tempo grande, muito grande. Isso vai gerar energia. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Essas lâmpadas estão assim, aumentando a quantidade de watts por metro quadrado. Então, multiplica aqui pela área da Terra, aí a gente vê números assim bastante assombrosos, né? Equivalentes a bombas de Hiroshima. E aí, só para simplificar a coisa, o problema que a gente está correndo aí tudo é que nós estamos alterando o ciclo da água, a gente está alterando o estado físico da água. Então, a água que a gente gente tem 3 estados: o sólido, líquido e o gasoso. A gente vê o quê? O manto de gelo da Antártica, da Groenlândia e as montanhas de gelo, né? Elas estão a água no estado sólido. Oi, Maria Helena. Oi, levanta a mão. Levantei sim, professora. Oi. Deixa eu ligar minha câmera. Você está falando aí do ciclo da água, né? A alteração do ciclo da água. Eu quero lhe perguntar se você já ouviu falar de resiliência natural. Porque eu assisti uma aula nessa semana e a pesquisadora falou sobre resiliência natural da natureza. Sim. Eu achei assim um termo muito interessante, né? Eu vou produzir um artigo nessa semana e eu quero trabalhar com resiliência natural do ponto de vista da vegetação. Sim, você falou um termo ótimo, porque isso vai ao encontro dos limites planetários e dos tipping points. Olha só. Então, quando a gente está alterando, né, todo esse balanço de energia, que a gente está alterando esses estados físicos da água, a gente está gerando problema em todas as escalas. Tá? No meio, na biodiversidade, em tudo. Né? E com a mão humana também, acelerando, fazendo desmatamentos. Então, isso está piorando bastante. E aí, o que acontece? Existem alguns pesquisadores que começaram a criar, né, a elaborar alguns limites planetários, ou seja, um espaço em que a vida do planeta poderia ficar em segurança. Ou seja, teria a resiliência de, em problemas, mas recuperar-se, seguir adiante. Essa que é a resiliência. É você, após um impacto, você voltar. Isso pode ser com uma pessoa, pode ser com uma vegetação, pode ser com uma população de animais, né? Até com uma cidade, de voltar a ter as condições prévias antes daquele golpe, daquele impacto. Então, quando esse tempo já diminui muito,
tá? Ou seja, muita coisa vai acontecendo num espaço curto de tempo, a resiliência diminui. E aí você já começa a ultrapassar esse limite. Então, pode chegar o perigo de um ponto, aquele outro termo que eu falei, do tipping point, o ponto de não retorno, em que ela cruzou um limiar, cruzou uma barreira, cruzou um limite, que ela não tem como mais ter essa resiliência, não tem como mais voltar. Aí ela já passa para um outro estado. Tá? Isso está acontecendo com a floresta amazônica. Tá? Ela está acontecendo aí com vocês. E os cientistas já falaram, tá? Uma vez a floresta amazônica cruzando esse ponto, então, para ela chegar numa outra situação, diferente da agora, ela vai passar por um período de transição que vai ser muito complicado, vai ser crítico, até ela encontrar uma outra forma estável de se manter. Não sabemos como que vai ser. Alguns falam que vai virar uma savana. Outros dizem que ela vai entrar em colapso. Né? Porque ela está cruzando essa fronteira, esse limite. E aí, porque ela está perdendo a resiliência dela. O Pantanal está perdendo a resiliência dele. Ele não está com... É uma queimada atrás da outra. Ele não vai aguentar. A gente está perdendo o Pantanal. Por condições naturais, a pressão está sendo desmatamento, até que as queimadas criminosas estão acabando com o Pantanal. É a mesma coisa uma cidade. Ela está pegando chuva, né, impacto, desmoronamento todo ano. Ela não consegue. Imagina uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Teve enchente ano passado, 2 no ano passado, arrasou. Teve uma outra agora, arrasou mais ainda. Cadê a resiliência? Quer dizer, as cidades vão ter que se mudar, elas vão ter que sair dos lugares. Entendeu? Então, elas cruzaram esses pontos. Então, é justamente aqui que a gente está. Eu estava até mostrando aqui. Peraí. Opa, peraí. Peraí, deixa eu só A pressão é aqui. grande, a natureza não dá conta de ser resiliente, né? Gente, é muito complexo. Então, esses mapas aqui, eles mostram exatamente essas projeções, mostrando, olha, temos episódios de calores extremos, né? Aqui é uma representação dos continentes, aqui da mais esquerda é a América, dos outros é a Ásia, a África e Europa, o outro é a Oceania, né? Então, todas essas projeções mostram, olha, temperatura ocorrerão extremos de temperaturas elevadas, né? Isso é uma tendência com grande grau de probabilidade, mostrando também das precipitações intensas, aumento das precipitações. Só que a gente passa aquela coisa, mudança climática sempre aconteceu, vai acontecer, não dá a devida importância, e as coisas acontecem. Os sistemas naturais, eles atuam. Tá? Então, só passando aqui. E aqui são projeções, mostrando que, com temperaturas mais elevadas, processos, né, eventos de elevada precipitação que a gente achava que poderia acontecer um a cada década, um a cada 100 anos, agora estão acontecendo todo ano. E conforme a temperatura vai aumentando, a tendência é deles ficarem mais frequentes. Então, o Rio Grande do Sul, esse evento não foi útil. Sinto muito, ele não foi útil. Assim como o do ano passado, não imaginava que ele seria útil. Tá? Então, aqui só avançando e mostrando aqui esses impactos. E uma coisa da floresta amazônica, Maria Helena. A biodiversidade extinguiu, é para sempre. A extinção é para sempre. No Pantanal, tá? Extinguiu, é para sempre. E aí, o que está acontecendo também? Esses eventos a gente chama de eventos extremos compostos, eles nunca vêm sozinhos, né? Sempre um evento de grande elevação de temperatura associada com elevação de precipitação, ou com área seca em outro lado. Então, a ciência está estudando não mais isoladamente os fenômenos,
né? Estão estudando como compostos. Tá? Deixa eu correr aqui, mostrando esses limites planetários, ó. Aqui, ó, vários limites planetários acontecendo. Então, aqui, ó, mostrando ó, esses limites planetários de destruição da biodiversidade. Esse aí a gente já tá ultrapassando. Tá? A concentração de fósforo e de nitrogênio, isso aí a gente já ultrapassou, já suspendeu. Aqui, a área verde é que ainda está segura. O amarelo, o laranja está em perigo, e quando chega no vermelho é que já extrapolou. Tá? Então, nós já avançamos algumas fronteiras, aí, alguns limites que nós já cruzamos. E esse avançar coloca em risco até a própria segurança segurança da humanidade, ou seja, a humanidade ela não é que vai acabar, pelo amor de Deus, mas ela vai passar por situações assim de mais estresse econômico, né? Estresse físico. E esses são os tipping points, olha. Ou seja, os pontos de não retorno que podem acontecer e não ter como mais voltar. E um dos principais aqui é a floresta amazônica, o derretimento do manto de gelo, né, o derretimento do permafrost, mudanças na circulação oceânica, principalmente aqui no Atlântico, que pega a corrente do Golfo, o derretimento do manto de gelo da Groenlândia. E aqui, mostrando também esse da Amazônia, que uma vez a Amazônia cruzando esse tipping point, esse ponto de não retorno, ela vai passar por um processo muito estressante para até uma outra fase. E isso vai ser sentido por nós. Né? Menos chuva, mais secas, né? E isso tem todas as consequências. Aqui mostrando também o manto de gelo, parte do manto de gelo da Antártica, a gente está estudando que ele está derretendo, né? Porque o oceano mais aquecido está derretendo parte do gelo que está lá em contato com o mar. E derreteu. Eu vou avançar aqui rapidinho, ó, que eu até coloco. Ó. A gente já está no futuro climático. O futuro climático já bateu a nossa porta. O problema das projeções o problema dessas projeções é que a gente achava que a coisa ia ser no final do século. Só que o final do século passou para os anos 2020, 2030, né? Não está mais para o final. Então, só aqui mostrando, olha, grande parte do Rio Grande do Sul afetado, impactado. Né? Isso, a geleira Thwaites. Depois eu explico aqui mais com detalhe. Mostrando rapidamente aqui, ó, a área alagada na região de Porto Alegre. Eu morei 10 anos em Porto Alegre, né? Eu fiquei muito impactada com isso. Aqui, ó, área úmida, olha, tudo área do solo encharcado. E o custo, 11 bilhões, isso aqui em junho. Aí, uma semana depois, mais de 12 bilhões de prejuízo, afetando escolas, né? Ruas, hospitais, isso tudo é custo econômico. Então, cidades inteiras do Rio Grande do Sul terão que se mudar de lugar. Aqui, a produção de alimentos. E uma coisa que tem aumentado bastante são os índices de precipitação. Aqui mostrando os índices de precipitação também no Rio de Janeiro, em São Paulo. E os cientistas falando, olha, os extremos climáticos, assim, eles não tem mais como, não tem mais volta, eles estão acontecendo, tá? Combater o negacionismo, a gente não pode esperar mais, tem que trabalhar mesmo, a gente tem que ter essa consciência, né? E os eventos extremos romperam todas as barreiras esse ano. Isso aqui é um grande amigo lá do Rio Grande do Sul. Aqui mostrando também os gráficos, né? As ondas de calor que a gente tem aqui, ó. Aqui foi 20, nós tivemos várias ondas de calor no Brasil, ó, o que já é constante. Olha aqui, pegando Pantanal, gente. Aqui uma projeção que eu fiz num site que colocou em 2030, olha, aqui mostrando as temperaturas máximas no Brasil e mostrando também os máximos de áreas aqui que podem ser afetadas por incêndio. Olha o Pantanal. Quer dizer, isso é política pública, a gente tem que prestar atenção.
Aqui, ó, a umidade do solo, que está aqui está alta. Observe que está diminuindo a umidade do solo da Amazônia. Parte da Amazônia está secando. Né? Aqui o Pantanal, pegando fogo. Toda essa parte aqui. Isso aqui é a área do Pantanal. Foi o recorde. E aqui, numa escala global, eles falando, olha, até os agentes econômicos, eles mostram que, olha, nos próximos 10 anos, os problemas extremos serão, assim, em escala global, os mais preocupantes, ó. Todos eles, ó. Isso aí, as grandes economias do mundo já estão calculando isso. Aqui, ó, eventos extremos. Tá? E aí, deixa eu até pular, aqui só para finalizar, então, o que a gente tem que refletir, né, que a gente pode discutir? Né, que o colapso ambiental ele não tem mais data marcada, é um processo que a gente já está nele. Os estados sucessivos de agravamento, intensidade, amplitude e frequência dos seus impactos. Evidências daquelas alças de retroalimentação, aqueles efeitos, né, que vão amplificando outros eventos. E aí, o tempo. Desde o início eu falei, olha, o tempo torna-se uma variável principal na avaliação dos riscos. Menor capacidade de mitigar o desequilíbrio dos sistemas físicos e biológicos. Quanto mais, né, quanto a gente não tiver pouco tempo para os ambientes se adquirirem a sua resiliência, mais eles vão ficar pressionados. E o tempo da nossa reação não pode ser maior. A nossa janela de tempo está fechando. Nós temos que atuar rápido. E aqui, ó, a janela de tempo é curta e está fechando. Então, decisões sociais, tecnológicas, políticas, nessa década e na próxima, elas serão decisivas. E aí a gente tem que ter em consideração essa percepção do perigo e do alarme, que é essencial para evitar uma crise. E essa consciência do risco, né? Que a gente tem que ter essa percepção. A gente não pode abrir mão, achar que acontece com os outros, mas não vai acontecer com a gente. Acontece lá no Rio Grande do Sul, mas não vai acontecer em São Paulo, não vai acontecer no Rio de Janeiro. Já vou lhe dar aqui a palavra. E aqui o caramelo, a gente fala do símbolo do urso polar, né, como mudança climática global, eu coloquei o caramelo como símbolo brasileiro das mudanças climáticas, né? E aqui uma coisa que me chamou muita atenção que a gente tem que repetir. Uma festa de São João e o Pantanal pegando fogo. Então, até quando a gente vai estar de costas para os problemas? Né? Então, é um alerta também. O que a gente está fazendo com as nossas vidas, né? O nosso dia a dia, que acha que as coisas não estão acontecendo. Aqui está de costas, aqui é o Rio e o Pantanal lá do outro lado ardendo. E as pessoas na festa. Né? Então, quer dizer, o que a gente tem que abrir mão? O que a gente tem que fazer? Quais são as nossas posturas? A gente tem que refletir isso bastante. Né? Nós somos mercados consumidores, nós somos pessoas que colocamos outros no governo, no poder, por meio do voto. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Aqui mostrando, né, cúpula do clínico, se for tudo farsa e vamos criar um mundo melhor para nada, né? Aqui o negacionismo, que a gente tem que lutar muito, muito. Boa parte, a gente tem acho que uns 10% da população brasileira que acha que a Terra é plana, uma coisa assim. Vacinas, né, aquecimento global é uma farsa, evolução é uma mentira. E aqui repartindo, olha, uma gota d'água. Né? E aqui algumas sugestões de sites. E aqui é onde eu moro, que eu estou trabalhando, né, para recuperar aqui a vegetação de restinga, porque eu estou numa área de risco. Eu moro em frente à praia e a praia aqui está diminuindo bastante. Então, nós estamos recuperando e cuidando que esse aqui é uma obra de 0,800 mais barato que tem de proteção, do serviço ambiental dela. Tá? Gente, eu agradeço a você e vamos lá, vamos para a pergunta. Tá? E olha, eu tinha mais de 16 horas aqui para falar com vocês, mas tudo bem. Podem falar, à vontade. Bom, deixa eu só, antes, né? Primeiro, obrigado, professora. Nossa, que aula incrível. Acho que eu posso falar isso aí para todo mundo que está assistindo. Foi muito boa mesmo. E desculpa eu me prolongar muito. Imagina, foi necessário, né? Queríamos nós, inclusive, ter mais tempo. Queria ficar mais 1 hora ouvindo. A gente
queríamos nós ter mais tempo aí para ter, né, mais... Porque foi muita informação, foi muitas discussões, né, muitos dados também. Acho que isso é muito importante, ainda mais, né, nesses tempos aí de negacionismo. Também para, né, o pessoal que está acompanhando o curso desde a primeira aula, é bom ver como essa aula está se conectando com as outras. A nossa primeira aula, a gente falou muito com o professor Emerson sobre a atmosfera, né? Atmosfera terrestre, as mudanças climáticas e como ela é um caso real. E agora a gente falou mais do relevo mudando, da paisagem mudando, né? Da superfície terrestre. Eu achei isso muito legal como combinou, assim, pelo clima, né? Enfim, só uma, uma consideração. A gente vai preferir, pessoal, só pelo tempo, o Wagner, eu já passo para o outro Wagner ele poder falar, mas antes disso, a gente vai preferir que vocês façam os comentários ali pelo chat, por causa do tempo, né? E aí, professora, a nossa dinâmica é que a gente lê aqui e aí a senhora responde, embora a senhora também vai estar lendo eles, mas Sim, já abri aqui o chat. é só para ficar gravado, daí por isso que eu faço a leitura das perguntas. Então, Tá. você quer fazer algum, como Quer ver? o Wagner estava com a mão levantada? É. Opa. Boa noite. Me escutam, tranquilo? Sim, sim. Ah, tá ótimo, então. Primeiramente, professora, muito obrigado pela aula, foi excelente, foi realmente uma overdose de informação, da qual poucas vezes na vida eu tinha visto na minha vida sobre a questão do aquecimento global. Mas o que me intriga foi uma questão que eu coloquei até no chat, por isso que eu pedi para levantar a mão, que é assim, como que, por exemplo, a senhora, que é uma pessoa tão estudiosa da área, ao mesmo tempo a gente consegue ter contrapontos, e aí vamos nomear as coisas, como, por exemplo, uma pessoa como Ricardo Augusto Felício, que foi professor de geografia da USP, ainda bem que é uma coisa pretérita, conseguiu ter tanta visibilidade para negar o aquecimento global. Porque, assim, tudo é tão evidente, sobretudo quando a senhora vai trazendo os gráficos, a questão das paisagens, a questão das medições de temperatura, como que uma pessoa consegue ainda ter aval dentro da universidade sobre isso? Porque diga-se de passagem que, na verdade, o que me preocupa não foi nem a questão de uma questão regimental pela qual ele foi demitida. Por exemplo, a questão do discurso dele foi por uma questão comportamental porque não ia dar aula. E como que a senhora enxerga essa questão? Porque como que um cientista ele consegue ter aval dentro de uma comunidade científica negar o aquecimento global? Porque para mim é uma coisa impensável, inviável. Não sei se a senhora vai se Olha, sentir vontade de falar sobre isso. bom, eu posso assim ver pelo lado da ciência, né? A gente não pode ser ingênuo ao ponto de achar que a ciência é neutra, né? Então sempre vai ter partes, agentes e seres, né? Profissionais, isso de qualquer ciência, que pode ser seduzido ou não por um viés econômico, né? Isso acontecendo com cigarro, isso acontece com os agrotóxicos, né? Com vários setores da economia. Então, isso já é dinheiro, é muita grana. Então, você ter eu não estou fazendo nenhuma espécie de acusação aqui para nada, mas acabam que setores nossos da sociedade eles acabam defendendo e compartilhando outros setores e onde tem que precisam existir, né? Então, por exemplo, o tipo de postura dele, de outros cientistas, né, vai ao encontro dos interesses do agronegócio, de legitimar, né, o grande, a gente chama até de ogro negócio, né, de legitimar essas ações. E me fez lembrar uma série na Netflix, até eu dou aula de geopolítica do clima, também aqui na UF, né, para pós-graduação e como optativa na graduação. E eu coloco os alunos, né, eu sugiro que eles vejam um seriado na Netflix chamado Borgen,
E são 4 temporadas, só que a última temporada é que me interessou mais, que fala da Groenlândia, do processo de aquecimento global, o derretimento da Groenlândia e minerais de terra rara, e mostra a primeira-ministra, a ex-primeira-ministra, que era foi depois a ministra das Relações Exteriores, a personagem principal da série, ela tendo uma visão, né, de ambientalista, de proteção, né, do aquecimento e a sensibilidade, tudo, e de repente ela se viu pressionada pelo grande capital. E aí o que ela teve? Ela precisava de uma legitimação científica, então ela procurou cientistas que validassem o discurso dela econômico. Depois, lá na frente, ela falou, ela pensou, né, claro, é uma produção, né? Ela falou, caramba, que besteira que eu fiz. Mas a primeira coisa que ela fez, vou procurar alguém que valide uma outra versão. Né? E isso a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pressão está muito forte. A pressão está muito forte, e isso em escala global. Porque, na verdade, esse pessoal, eles sabem que estão em processo de mudança. Só que, na minha visão, isso é uma interpretação pessoal, se eu chegar e falar, olha, está tudo errado, vamos fazer a coisa certa, o que eu estava fazendo, que é o errado e que está gerando isso tudo, é o que está me dando muita grana, é o que está gerando muito dinheiro. Então, eu vou ter que abrir mão disso. Mas eu sei que isso faz mal. Todas as empresas, as megas empresas petrolíferas, elas têm a total noção e a realidade, ainda mais as petrolíferas que trabalham com cenários. Elas sabem disso. Mas, por exemplo, a queima de combustível fóssil é barata. É barata. Enquanto for barata, eles não vão abrir mão. Isso é ilusão nossa. E vão colocar pessoas que defendam isso. A gente não tem como fugir. Agora, cabe a nós também ter esse filtro. Não, e não só dentro ali daqui da USP, mas em vários outros locais do mundo. Meu Deus do céu. Gente, a vacina, médicos, né, reputando vacina, a gente está com problema das pessoas não estão se vacinando para poliomielite. Entendeu? Então, tem todas as outras escalas. A gente tem que prestar muita atenção, tem que ficar de olho aberto para não entrar. Aí a gente entra na senda do negacionismo, né? Que é muito perigoso. Então, esse professor, outros, né, isso faz parte do sistema, que é para dar legitimidade ao discurso que está oferecendo. Isso é uma opinião minha, até como cientista. Não tem, a gente não pode entrar nessa ilusão da ciência neutra. Não tem. Perfeito, professora. Não sei se eu respondi, Wagner. Ali, né, tentei, né, assim, falar sobre o tema, mas isso aí é conversa também para quilômetros. Bom, ó, esse Wagner se sente contemplado, mas eu acho que foi uma boa, parabéns, professora, mas acho que foi uma boa explicação, sempre lembrar que a indústria das fake news, ela ainda é uma indústria, né? Enfim. E gerar fake news dá dinheiro. Só de postar ali aquela mentira e o outro vai lá e clica, pronto, já ganhou dinheiro. Isso infelizmente, o mundo É muito ingrato isso, é muito ingrato. Mas, enfim, uma ótima provocação também do Wagner. Do Wagner, agradeço. Que... Não, e esse professor, uma vez se disse que era pesquisador antártico. Ele foi 2 vezes antártico. É uma figura de falácia, ele entende. Aqui está falando, você falou que entrou numa era de glaciação, mas frente ao aquecimento global, o cenário de glaciação estaria se invertendo, não entendi muito bem essa parte. É porque dentro do período de glaciação, de uma grande era glacial, a gente tem períodos glaciais e interglaciais. Tá? Então, por exemplo, nós estamos agora em um período interglacial. O último período interglacial foi em torno de 125 mil anos atrás, com temperaturas até um pouco mais elevadas do que hoje. Tá? E que a gente até superou. Tá? Nós estamos superando. E aí pode perguntar, mas vem outro período glacial? Poderia, mas segundo os cientistas, esse período ele pode estar sendo empurrado lá para frente. A gente não sabe.
em quanto tempo ele pode vir. Ué, mas será que o aquecimento pode causar processo de resfriamentos? Podem causar processos de resfriamentos em algumas partes do planeta. Tá? Nem todo o planeta vai derreter, algumas partes podem até ter um frio aí mais intenso, em função de toda essa complexidade que são os sistemas naturais. Né? Mas nós estamos agora dentro de um período interglacial. Tá? Então, na verdade, nós estaríamos assim próximos em escala geológica de entrarmos em uma outra glaciação, mas essa outra glaciação, pela quantidade de gás de efeito estufa que tem na atmosfera, a gente não entra, não. Por enquanto, não. Isso aí numa escala de alguns milhares de anos, não sei quantos. Mas nós vamos morrer, seus filhos vão morrer, seus netos vão morrer, bisnetos vão morrer, e não vai, acho que a gente não vai ter glaciação ainda, não sei. Mas essa é a projeção. Tá? Não Professora, sei se tem você entendeu. uma Oi. pergunta aqui também, que foi da Estela, que é sobre a cortina submarina e uma geleira que eu perdi agora. Geleira Twice. A geleira Thwaites, né? É o seguinte, deixa eu até voltar aqui, vou ver se eu consigo. A geleira Thwaites, eu espero passar por ela esse ano, na expedição. É o seguinte, uma parte do manto de gelo da Antártica é o manto de gelo da Antártica Ocidental. Tá? Esse manto de gelo da Antártica Ocidental, parte dele está em contato com o oceano. Então, são centenas, até quilômetros, né, de gelo que acabam entrando em contato com o mar. Tá? Então, aqui, não sei se vocês observem nessa representação, em que está ali, está escrito ice sheet, que seria o manto de gelo, e a parte embaixo está sea floor, que é o quê? É o substrato ali rochoso. Então, essa geleira, esse manto de gelo, ele acaba, tem uma parte ali que ele acaba descolando o contato da base e começa a flutuar. Tá? E essa parte também, ela vai sofrendo alterações, assim, não é alteração, ela vai seguindo também o processo de marés, né, da variação. O que está acontecendo? Como a gente tem um processo aí de aquecimento dos oceanos, a água aquecida, observem bem, ela não está só superficial, não. Eles estão registrando a elevação de temperatura até 2.000 metros de profundidade. E em função do que está acontecendo no hemisfério norte, na Groenlândia, e até a alteração da circulação oceânica no Atlântico Norte, o Atlântico Sul e, por consequência, também o Oceano Sul, né, ao redor da Antártica, ele também está acumulando mais calor. E esse calor está chegando até em profundidade. Tá? Não só na superfície, mas em profundidade. Profundidade essa que está pegando a base dessas geleiras que tem contato com o mar. Ou seja, a base dessa parte do manto de gelo da Antártica, porque uma parte da Antártica, né, o manto de gelo da Antártica Ocidental, uma parte dele entra em contato com o mar. O manto de gelo da Antártica Oriental, ele está todo assim sobre o basamento rochoso acima do nível do mar. Então, um, teoricamente, é mais estável e o outro é menos estável. Esse, onde está essa geleira, é uma área que é considerada mais instável por causa desse contato. E aí, o que está acontecendo? Essa água de fundo, ela está um pouco mais aquecida e está derretendo a base da geleira por baixo. Então, ela está ficando mais fina e está perdendo o contato com o substrato rochoso. Aí, nisso que perde o contato com o substrato rochoso, ela fica à mercê também da variação da maré e acaba se rompendo. Nisso que ela se rompe, ela se desloca e abre espaço para que a geleira que está no interior acabe se deslocando e chegando ao mar. Aí o que acontece? Mudança do estado físico da água. A água que estava no estado sólido chega no oceano, depois se transforma em estado líquido, elevação do nível do mar.
aí circula pelas outras áreas do planeta, transpassa para o estado gasoso, em função da elevação da temperatura do oceano. Então, o que a gente está vendo aí é uma disfunção do estado físico da água, né? E aí, uma vez que essa geleira se desloque, e não só ela, como outras também, ali é um combo de geleiras, né? Torna-se perigoso, porque acaba drenando muita massa de gelo de dentro da Antártica, né? E aí, né? Eles estavam querendo fazer um projeto de cortina, de tentar colocar a água, não barrar. Isso aí está sendo ainda muito pesquisado e muito contestado, porque não mostra muita segurança, não. De tentar barrar a chegada, acho que da água quente, uma coisa assim. Mas isso ainda tem bastante coisa para fazer. Né? Muita coisa para estudar, não está sendo assim muito ratificada a eficiência disso, não. Ainda tem que ter muito estudo ainda pela frente. Por causa dessa dinâmica. É muito complicado. Nossa. Vamos Professora, ver. Oi. para a gente finalizar, então, tem uma Sim. pergunta também. E um pessoal aqui, eles fizeram uma sugestão e eu queria ver com a senhora a viabilidade dessa sugestão, porque o pessoal ficou muito interessado nas suas experiências da Antártica e eles gostariam de ouvir seus relatos sobre isso. E aí eles queriam verificar se a senhora disporia de algum tempo, em algum momento, que a gente pudesse organizar uma Claro, conversa nesse pode sentido. marcar. Beleza. Pode marcar. Falei com o maior prazer. Maior Tá prazer bom. mesmo. A gente pode marcar numa Eu quarta-feira agradeço mesmo? bastante pelo convite. É só marcar. Perfeito. A gente pode marcar numa quarta-feira mesmo, pessoal, que é o melhor dia Sim, para uma nós. quarta-feira para mim é o melhor, que eu dou aula terça e quinta, Então, perfeito, né? professora. Então, a gente vai verificar isso aí. E para talvez esse mês ainda, talvez Tá, fora a quarta-feira que vem na outra, tá? perfeito, E perfeito. aí, a minha Farei com o maior prazer. pergunta, obrigada. Uma pergunta final Aham. é como a gente pode pensar, então, em termos eu acho que é uma questão de transição energética, né? Porque parece, né, com todas essas informações aqui, não tem jeito, assim, né? E aí, só que hoje a gente está num estágio, né, de desenvolvimento da sociedade que a gente precisa de energia. E aí, É. como é que a gente pode pensar em transição energética e pensando principalmente se, um tema polêmico, na verdade, se a energia nuclear ela é uma solução. Enfim, acho que jogo assim nesse sentido, assim, essa pergunta que eu vi um pessoal falando sobre transição energética, e a gente falou sobre isso nas aulas anteriores. Acho que se ninguém tiver mais perguntas daí até 19h50, a gente finaliza. Bom, olha, pessoalmente, tá? Eu acho essa a questão da transição energética meio fábula, numa escala agora, e sabendo da, da pressão que tem, né, dessas empresas do petróleo. Acho que desde o Acordo de Paris, em 2015, não houve diminuição. Né? Ao contrário, houve um grande investimento de todos os países em cima da utilização de combustíveis fósseis. E aí, para que nós entrássemos no processo de transição energética, para diminuição da concentração de gases, esses resultados já teriam que ter sido colocados em prática desde 2020, 2021, né? Então, o pessoal está sempre jogando para frente. Então, quanto mais investimento que a gente faz de combustíveis fósseis, mais concentração tem e menor a nossa janela para frente. Tá? E aí eu fico até muito. Eu sou uma otimista do futuro, mas há uma pessoa pessimista no presente, em função desses dados, do que está acontecendo, em função da COP também, dessas conferências da parte da ONU. Gente, feita em países produtores de petróleo, agora vai ser no Azerbaijão, né? Então, mesmo aqui, o Brasil, sabendo de tudo, ele vai estar pressionando para a exploração da margem equatorial, né? Então, não é
não é a questão pessoal de um presidente ou outro, é uma questão até de Estado, sabe por quê? Porque tem muitos países que dependem dessa renda, da exploração e da venda do petróleo. Eles não têm alternativa de abrir mão disso. E os países ricos não estão dando dinheiro. Eles se recusam. Então, eu acho que a transição energética ela é uma coisa mais para o futuro mesmo, e eu acho que na hora que o bicho pegar. Desculpa o termo, bem coloquial, mas é porque nenhum Estado, nenhum país está contribuindo. Efetivamente, é que nem um condomínio. Tá? A gente tem aquele gasto de água, mas um não quer abrir mão do seu gasto, não quer colocar um relógio dentro de cada apartamento, né? De um sensor em cada apartamento. Ah, não, eu vou gastar, coloca tudo dentro da mesma conta do condomínio. Ninguém quer abrir mão. Então, eu acho meio fábula essa questão da. Tem, né? A gente tem que pressionar. Por exemplo, eu tenho energia solar na minha casa. Estou em cima. Então, o uso tá ampliando muito, mas ainda não está superando, não está tendo tanto investimento que ainda tem os combustíveis fósseis. É mais fácil. Acho que um galão de petróleo, não sei, aqui a proporção está mais barato do que uma caixa lá de Big Coffee. Quer dizer, enquanto for barato para esse pessoal, eles não estão nem aí. Aí eles falam, as gerações futuras vão ter mais tecnologia e eles se virem lá na frente. Nu e cruamente, eles pensam assim. Petrobras pensa assim, British Petroleum pensa assim, né? OPEP pensa assim, eles pensam assim, né? Então, por isso que eu insisto, a gente tem que partir para a questão da mitigação, da adaptação e pressionar esse pessoal. Tem que pressionar. Né? Eu não sei se bom, isso aí é uma opinião minha em cima do que eu leio, em cima dos dados que eu vejo. Enquanto for muito barato, né? Acho que essa transição energética ela vai ficar mais para frente. E o pessoal ainda usa do discurso: eu vou ganhar dinheiro com a exploração do petróleo para dar sustentação à energia renovável. Pelo amor de Deus. O petróleo que se produz aqui é um petróleo que não é contaminante. Mas peraí, a Petrobras não vai pegar o petróleo e vai estocar e vai botar lá no cantinho e ficar admirando. Ele vai ser vendido. Nisso que ele vai ser vendido para algum lugar, ele vai ser usado. E nisso que for usado, ele vai liberar gás de petróleo. Entendeu? Então, é bem complicado. E a gente vamos ficar atentos ao que vai acontecer na margem equatorial. Isso aí é um bom termômetro. Tá certo. Beleza, então. Bom, acho que é isso, então, pessoal. A lista de presença lá vai ser fechada ali às 8h10, 8h15, mais ou menos. A gente finaliza por aqui, então, né? Acho que foi. Acho não, né? Tenho certeza. Foi uma boa aula. Muito obrigado, professora Rosemary. E a gente Eu que marca. agradeço. Tá. A honra é nossa, né? Mas a gente marca uma conversa, pode ser talvez fora a quarta-feira que vem na outra, dá um intervalo aí de uma semana, Tá bom. 15 dias no caso, né? Para a gente Tá poder bom. falar sobre a sua experiência, né? Não Antártica, enfim, algo sem compromisso, mas que eu acho também ser bem valioso. Enfim, mas mais uma vez, né? Obrigada. E Eu aí, que a agradeço. gente, a gente vai disponibilizar essa gravação até semana que vem, né? A gente precisa que a comunicação da Faculdade de Filosofia da USP possa agilizar a hospedagem no YouTube. E aí, a gente também vai disponibilizar os slides da professora Rosemary lá junto Tá. com a gravação. Eu não sei, eu mando para o e-mail do Brandon a apresentação em PowerPoint também em PDF? Eu posso mandar os arquivos. Pode mandar para aquele lá Tá, que eu entrei em contato com a senhora, da tá bom. simangel@usp, tá bom? Tá bom, tá ok então. Eu agradeço, gente. Boa noite, estamos em contato. Então, a princípio, daqui a 2 semanas. Isso, no dia, já vou até falar o dia aqui, dia Hum. 17, tá? Dia 17 quanto? de julho, 17 de julho. 17? A senhora Ih, pode? rapaz, eu acho que nesse dia 17 eu tenho uma fala daqui num evento sobre a Antártica, lá em Brasília. Oh, que legal. Dia 24. Pode ser? Então, dia 24 de julho. Pode ser? Sim, sim.
Então Que tá aí bom. eu vou ter baixo material também desse evento da PEX, que é a Associação dos Pesquisadores Polares de Início de Carreira. Aí como eu sou pesquisadora sênior, antiga, aí eles me chamaram para dar uma palestra também Que aqui chique. online. Tá? Legal. Então, beleza, então, professora. Então tá. A gente mantém contato, então. Vamos afinando, então. Tá bom? Beleza. Maria Helena, força aí na Amazônia, Maria Helena. Cuida, Tá vamos cuidar da certo. nossa Amazônia, Maria Helena. Vamos Estamos nos lutar. preparando aqui para receber a COP.